corações. Que as nossas primeiras palavras sejam em agradecimento a Jesus, a Deus, nosso Pai de bondade, amor e misericórdia, ao nosso querido ministro Clarêncio, patrono da nossa casa, esse irmão, esse espírito que conhece tão bem a alma humana, como nos fala a nossa querida deusa, esse espírito de alta envergadura que é patrono da nossa casa, que nos dá força, nos dá coragem, nos dá oportunidade de estarmos conversando mais uma vez aqui acerca do livro Céu e Inferno. Para iniciarmos o nosso trabalho, o nosso estudo sobre o livro Céu e Inferno, nós vamos efetuar a leitura do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 25, que fala sobre a necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstra, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. Essa mensagem lindíssima é de São Luís, Paris, 1859. Agora vamos à nossa prece para iniciarmos nosso estudo. Vamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos em torno da figura do nosso querido Mestre Jesus e dizer assim: querido Mestre, querido amigo de todas as horas, Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, agradecidos estamos por mais uma vez termos a oportunidade, Jesus, do trabalho, a oportunidade do estudo nesta casa abençoada. Agradecemos também aos benfeitores espirituais da nossa casa, ao nosso querido irmão Clarêncio, que nos dá a oportunidade, e pedimos que nos envolva, nos sustente, nos dê coragem neste momento para podermos efetuar mais um estudo sobre o livro Céu e Inferno. Sendo assim, querido Mestre Jesus e Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, pedimos permissão para iniciarmos mais um estudo do livro Céu e Inferno, dizendo graças a Deus. Então, queridos companheiros, queridos amigos, hoje nós vamos estudar mais um exemplo da segunda parte do capítulo 4 do livro Céu e Inferno. Mais um exemplo de experiência do espírito Lisbeth, que em Bordeaux, 13 de fevereiro de 1862, do século XIX, traz essa mensagem, é feita essa evocação e ele vem, o Espírito, trazer essa mensagem para o nosso querido Allan Kardec. Então vamos iniciar no texto, tá? E a gente vai falar, nesse capítulo 4, dos espíritos sofredores. Um espírito sofredor
se inscreve sobre o nome de Lisbeth, ou Lisbeth. No item 1, Kardec pergunta: quereis dar alguns detalhes sobre a vossa posição e a causa dos vossos sofrimentos? Kardec pergunta para o Espírito. E o Espírito responde: se humilde de coração, que é uma virtude contrária ao orgulho, né? A humildade, que é ser modesto, não ser vaidoso, né? Conhecer os seus próprios limites, né? Submisso à vontade de Deus, paciente nas provas, caridoso com o pobre, encorajador para o fraco, sensível a todos os sofrimentos, e não sofrerás a tortura que eu suporto, fala o Espírito. Então, quando Kardec pergunta: quereis dar alguns detalhes sobre a vossa posição, a posição é um exemplo de espírito, de experiência de espírito sofredor, desencarnado, que vai para o mundo espiritual, para o plano espiritual, e passa por sofrimentos, e ele vai falar aqui por grandes sofrimentos, dores, provenientes de erros experimentados nas suas vidas pretéritas, né? Então ele fala, novamente, repetindo: se humilde do coração, submisso à vontade de Deus, paciente nas provas, caridoso com o pobre, são as virtudes, né? Encorajador para o fraco, sensível a todos os sofrimentos, e não sofrerás a tortura que eu suporto, a dor, o sofrimento que ele suporta. No item 2, se as faltas opostas às qualidades que assinalastes vos dominaram, que as faltas opostas à resposta que ele deu, se humilde, se submisso, né? Se caridoso, se encorajador, sensível aos sofrimentos do outro. Então Kardec pergunta, de acordo com a resposta que foi dada, se as faltas opostas às qualidades que assinalastes vos dominaram, as opostas ao que ele falou, pareceis lamentar esse fato, chorar, se queixar, né, deste fato. Vosso arrependimento Kardec pergunta, vosso arrependimento, ou seja, vosso lamento, e se for sincero, vosso desgosto, vosso remorso, deve vos aliviar dessa dor, desse sofrimento, né, dessa lamentação. E a resposta do Espírito Lisbeth: não. Então a dor, o sofrimento que ele está passando, que ele diz estar passando, que ele narra para Kardec, não vai livrá-lo da dor. Vosso arrependimento deve vos aliviar, não vai aliviá-lo da dor. Ele diz, não. O arrependimento é infrutífero, ou seja, é improdutivo. Não causa resultado. Não tem resultado em relação à causa, que são os erros cometidos na vida de encarnado. É o que Lisbeth fala aqui. O Espírito Lisbeth fala, narra. Não, o arrependimento é infrutífero quando é apenas consequência do sofrimento. Ele fala que o arrependimento não é improdutivo, não causa resultado, quando é resultado apenas, quando é consequência apenas do sofrimento. Quando é consequência da dor, do sofrimento que ele está passando. Mas não é um alívio, porque o arrependimento, a lamentação, a queixa, a dor, não é por conta de o espírito despertar para os erros cometidos. Para os erros cometidos no pretérito, no passado, na vida, na existência encarnada, de encarnado. Então ele não tem esse sofrimento resultado desse despertamento, dessa consciência dos erros que cometeu,
dessa consciência, dessa reflexão dos erros cometidos. Então ele não tem arrependimento por conta disso. Então ele fala, o arrependimento produtivo é aquele que tem por base, tem como suporte o desgosto, o sofrimento, a tristeza de haver ofendido a Deus, ou seja, infringido as leis de Deus, e um ardente desejo de reparação, e a vontade, a coragem que vem do despertamento do erro, da consciência do erro causado, da infração da lei de Deus. Então eu tenho consciência, eu despertei, eu tenho consciência, eu refleti. Então eu sei os erros que eu cometi, eu sei que eu infringi as leis de Deus e eu tenho a vontade, eu tenho a coragem para reparar, eu quero reparar. Ah, mas isso vai causar mais sofrimento? Não importa, desde que eu retorne, desde que eu inicie novamente a caminhada, a direção, tá? Como espírito imortal, a caminhada rumo ao progresso, rumo à evolução, de acordo com as leis do Pai, de acordo com as leis de Deus. E aí ela continua, e a reparação, e depois a reparação. Infelizmente, o Espírito fala, ainda não cheguei a esse ponto, então não despertou para os erros que foram cometidos, ainda não teve a vontade e a coragem de reparar esses erros cometidos. Recomendai-me, e o Espírito fala, as preces, a oração de todos aqueles que se consagram, que fazem o trabalho, né, aos sofrimentos. Delas eu tenho necessidade, porque a prece, a ligação, o religar com o nosso Pai, religar com o alto, com os espíritos mais elevados que nos ajudam, com os nossos espíritos protetores, com os nossos amigos espirituais que nos ajudam, nos orientam, nos traz força, coragem. Esses irmãos, eles nos transmitem, eles fazem a transfusão de fluidos para que nós tenhamos força, coragem, para que nós possamos refletir dentro, de acordo com as leis do Pai, de acordo com as leis de Deus. E aí, no item 3, que é um item também muito importante, Kardec pergunta, farei o que desejardes. Ele fala, né? Ele afirma, farei o que desejardes, o que o Espírito solicita. Quereis me dar alguns detalhes da vossa última existência? Até mesmo para entender quais foram os erros, quais foram as dificuldades, né, passadas por esse Espírito, pelo Espírito Lisbeth, que é um exemplo, que nos traz um exemplo de espírito sofredor. E aí Kardec fala, quereis me dar alguns detalhes sobre a vossa última existência? Deles, Kardec ainda fala, poderá resultar um ensinamento útil para nós, e assim tornareis produtivo o vosso arrependimento. Né? Tornarei produtivo através do exemplo de experiência que o Espírito vai trazer para a gente, de experiência quando encarnado, das suas provas quando encarnado, e do resultado das causas, né, quando encarnado, e do resultado aí na vida espiritual, na vida de desencarnado. E aí nós vamos dar um pulinho. O Espírito ele apresenta uma grande decisão, ele hesita em responder a Kardec, né? Ele para refletir, para pensar,
para responder essa pergunta e algumas das seguintes, mas acaba respondendo. Mas antes disso, vamos lá para o finalzinho dessa mensagem, dessa evocação, né? Porque nós temos no final a mensagem do guia da médium. A médium que serve de intermediária entre o espírito, Lisbeth, e Kardec, que é o Santo Paulinho, que nos fala o seguinte: nunca esqueças os ensinamentos que retiras dos sofrimentos dos teus protegidos, e principalmente das causas desses sofrimentos, das causas que levam aos sofrimentos. E aí a gente faz dá uma paradinha e faz uma reflexão para lembrar o quê? Da lei de causa e efeito, que é uma lei moral, uma lei do espírito, que inclusive o nosso querido André Luiz, na sua coleção, tem um livro que retrata bem, onde ele traz de forma didática, doutrinária, né? A nível doutrinário, vários exemplos. Ele expõe vários exemplos de espíritos, lá no livro Ação e Reação, de espíritos que desencarnados no mundo espiritual, lá na Mansão da Paz, que é uma colônia que está ligada ao nosso lar, mas de vibração, de psicosfera inferior ao nosso lar. E esses espíritos passam por várias situações de dificuldade, onde eles fazem o tratamento na Mansão da Paz por conta das suas ações, por conta das suas ações de quando encarnados, dos seus erros, das suas vidas pretéritas. Então o livro Ação e Reação, é um livro que expõe bastante exemplos para a gente. É interessante depois vocês darem uma olhada lá, quem tiver o livro, porque ele traz bastante exemplos sobre a lei de causa e efeito. E não é menos por isso e é por conta disso que André Luiz coloca esse título, traz esse título de Ação e Reação, que se refere à terceira lei de Newton, que a toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, porém de sentido oposto, né? Que é uma lei da mecânica, mas onde a gente utiliza da vida material, né? Mas onde a gente utiliza para servir de analogia à lei de ação e reação, que se refere à vida espiritual, à vida moral, à vida espiritual, né? Então, continuando aqui no que o Paulinho traz para a gente, nunca esqueças os ensinamentos que retiram dos sofrimentos dos teus protegidos, e principalmente das causas desses sofrimentos, e que eles sirvam a todos vós de exemplo para vos preservar dos mesmos perigos e das mesmas punições. Na verdade, punição é uma expressão utilizada na época, mas nós espíritos imortais, passamos pela nossa reeducação. Nós temos oportunidade, através da reencarnação, de refazermos os erros cometidos, pela misericórdia do nosso Pai de Deus, né? Purificai vossos corações, sede humildes, simples, amai-vos, ajudai-vos, e que vosso coração agradecido não esqueça jamais a fonte de todas as graças, fonte inesgotável, onde cada um de nós pode beber com abundância, que é a fonte de água viva, que ao mesmo tempo tira a sede e alimenta, fonte de vida e de felicidades eternas. Ide até ela, meus bens amados, bebei com fé, lançai nela as vossas redes, e elas sairão dessas ondas carregadas de bênçãos. Comunicai isso aos vossos irmãos, prevenindo
prevenindo-os. Isso aqui é muito importante, esse alerta, essa observação que faz o guia do médium, porque esses exemplos trazidos por Kardec, trazidos lá para o André Luiz, no livro Ação e Reação, eles previnem, eles nos ajudam a nos prevenirmos dos perigos que podemos encontrar, dos resultados, dos erros que nós podemos cometer ainda aqui na vida de encarnado, das provas que passamos na nossa existência, que nós já temos oportunidade com todo esse conhecimento que nos foi trazido, graças a Deus, que nos foi oferecido por Allan Kardec, através do Pentateuco, desses 5 livros da codificação, da nossa querida doutrina espírita, que Jesus nos prometeu. Porque Jesus, quando esteve encarnado no nosso planeta, o nosso planeta ainda era primitivo, e com a chegada do Mestre Jesus, o nosso planeta passa a provas e expiações, porque Jesus nos traz todos esses ensinamentos, esse conhecimento através do seu Evangelho, da sua Boa Nova, e muda toda a vibração, a psicosfera do planeta. E aí o nosso planeta passa do estágio evolutivo de planeta primitivo para planeta de provas e expiações. E os espíritos encarnados e desencarnados que faziam parte da coletividade espiritual pertencente ao nosso planeta Terra, que já estavam preparados para absorver o conhecimento, a mensagem, a boa nova do nosso querido Mestre Jesus, já começaram a fazer a sua transformação, a sua modificação moral. E Antônio de Aquino nos fala lá no livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 2, na lição 20, a presença de Jesus na Terra, que é o título dessa lição. Antônio de Aquino nos fala que Jesus é o condutor do nosso planeta, assim como Emmanuel nos fala lá no A Caminho da Luz, no livro A Caminho da Luz, e nos fala também que o principal objetivo da encarnação do Mestre Jesus no nosso planeta era alavancar o progresso, a evolução espiritual dos espíritos encarnados e desencarnados que pertenciam ao planeta, através da transformação moral, da modificação moral, trazendo a ideia, o ensinamento, o conhecimento da vida futura, da vida do porvir e da transformação. E aí o planeta passa a provas e expiações. E hoje nós estamos aí num ritmo, uma velocidade muito grande. Nós podemos perceber, né, todos nós já percebemos a velocidade que o planeta está se modificando. A vibração das pessoas encarnadas, dos desencarnados, da psicosfera do planeta está se modificando com uma velocidade muito grande, porque nós já estamos na caminhada, em rumo à regeneração. A melhoria de quem? Não do corpo físico, do homem encarnado, não do corpo, mas sim do espírito imortal, porque nós somos espíritos imortais. Então, continuando aqui na mensagem de Paulinho, ele nos diz que é importante essa evocação, essa mensagem trazida pelo Espírito Lisbeth, para nos prevenir dos perigos que podemos encontrar, das dores, dos sofrimentos causados pelos nossos erros, por nós caminharmos fora das leis de Deus. E ele fala: espalhai as bênçãos do Senhor
elas renascem incessantemente, quanto mais as derramardes em torno de vós, mais essas bênçãos se multiplicarão. Vós as tendes em vossas mãos, porque dizendo os vossos irmãos, lá estão os perigos, lá estão os obstáculos, acompanhai-nos para evitá-los. Imitai-nos, a nós que vos damos o exemplo, vós que espalhais as bênçãos do Senhor sobre aqueles que vos escutam. Vós que multiplicai que tem condição de multiplicar todo esse conhecimento. Benditos sejam vossos esforços, meus bens amados. O Senhor ama os corações puros, merecei o seu amor. Santo Paulinho, né? Aqui no final da mensagem. Mas vamos voltar aqui no item 3, quando Kardec pergunta: farei o que desejardes. E Kardec afirma: quereis me dar alguns detalhes sobre a vossa última existência? Isso é muito importante para a gente saber quais foram os erros que Lisbeth cometeu, o espírito Lisbeth, para que ele possa, neste momento aqui de desencarnado, estar passando por essa dor, esse sofrimento que ele declara aqui. Deles poderá resultar um ensinamento útil para nós, e assim tornareis produtivo o vosso arrependimento. O Espírito apresentou uma grande decisão, se narrar ou não narrar, né? Refletiu, meditou sobre a questão, quer dizer, refletiu, para responder a esta pergunta e algumas das seguintes que Kardec faz. E aí o Espírito responde: nasci em uma condição elevada, material, com certeza, né? Que ele está falando aqui. Tinha tudo que os homens encaram como a fonte da felicidade. E aí o Espírito fala: rica, se coloca no gênero feminino, né? Rica, fui egoísta, né? Bela, fui vaidosa, indiferente e enganadora. Nobre, fui de família nobre, né? Fui ambiciosa, de família que tinha poder, nobre, fui ambiciosa. Humilhei, rebaixou, né? Com o meu poder, aqueles que não se prosternavam, que não se subjugavam, né? Porque ela tinha poder bastante diante de mim. E ainda humilhava aqueles que se achavam sob os meus pés, subordinada a ela, sem pensar que a cólera, que a raiva, ela diz a raiva do Senhor, a raiva de Deus. Ainda utilizando uma expressão, uma ideia antiga, né? Do século XVIII, do século XVII, que a cólera do Senhor também esmaga, que Deus castiga, né? Quem comete pecado, sendo tarde as frontes mais elevadas. Então, que Deus castiga, cedo ou tarde, as frontes mais elevadas. Aí Kardec pergunta no item 4, em que época vivestes? Até mesmo por conta das colocações que ela faz, né? Em relação a Deus, né? Em relação ao castigo, à punição, né? A cólera do Senhor, é a expressão a cólera do Senhor, e ela responde, ela aqui, se identificando no gênero feminino, né? Ela responde: há 150 anos na Prússia, há 150 anos atrás. A mensagem é de 13 de fevereiro de 1862. E o espírito Lisbeth sofre há 150 anos. Há 150 anos ela
sofre, ela não tem consciência, ela ainda não refletiu, não meditou acerca dos erros cometidos. Na verdade, ela já tem consciência aqui, quando ela fala para Kardec, que foi egoísta, que foi vaidosa, indiferente, enganadora, que humilhou, que prosternou, subjugou bastante, né, as pessoas, o outro. E pensa ainda que Deus pune, que Deus castiga, que Deus tem cólera em relação às pessoas que não atendem a sua lei. Então, há 150 anos na Prússia. A Prússia era o antigo Estado livre da Confederação da Alemanha, pertencia à Alemanha do Norte, né? Teve a cidade de Berlim como sua capital, né? No século XVIII, a Prússia ela pertencia à Alemanha. Então, há 150 anos atrás, eu fiz as continhas aqui, 1712, corresponde ao século XVIII. Então, desde 1712 a 1862, quando ela agora dá a sua comunicação, a sua mensagem, quando ela se coloca à disposição aberta, né, a sua evocação, ela sofre, ela sente dor pelos erros cometidos. E no 5, durante esse tempo não fizeste, Kardec pergunta, nenhum progresso como espírito? Pergunta ela, no caso, que ela se apresenta como no gênero feminino, né? Não. Ela responde, a matéria sempre se revoltava, né? Sempre se inquietava. Por quê? Ela fala a matéria, porque ainda o espírito está intimamente ligado ao corpo físico, às lembranças de quando estava encarnada, da sua encarnação. Ela ainda não conseguiu, o espírito não conseguiu se desligar totalmente, molécula por molécula, como a gente vê lá na primeira parte do nosso livro aqui, Céu e Inferno, do passamento. Então, continua ligado ao corpo físico, não pode compreender a influência que ela ainda exerce, a matéria, o corpo, apesar da separação entre o corpo e o espírito, mas não a separação total. O orgulho, tu vês, vos enlaça, vos liga, vos prende em cadeias de bronze, cuja anéis se apertam mais e mais em torno do miserável que lhe abandona seu coração. O orgulho é essa hidra. Ela fala em hidra, que na mitologia grega era uma serpente onde se cortava as cabeças e as cabeças renasciam, ia renascendo, né, da mitologia grega. Essa hidra de 100 cabeças, sempre renascentes, que sabe modular seus assobios envenenados de tal maneira que os supomos uma música celeste. O orgulho, ela falando do orgulho das paixões da matéria, que ela está muito ligada ainda, presa, né, enlaçada, como ela fala aqui. Esse demônio múltiplo que se submete a todas as aberrações do vosso espírito, que se esconde nas dobras do vosso coração, penetra em vossas veias, vos envolve, vos absorve, vos arrasta para as trevas da Geena. Geena é o inferno na linguagem bíblica, né? Que é produzido pelas suas próprias lembranças, pela inferioridade do espírito, né? Pelas lembranças dos erros cometidos, das paixões ligadas à matéria. E lá no Evangelho, capítulo 7, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, item 11, que eu aconselho a vocês darem uma lida, os espíritos
nos fala que o terrível adversário da humildade é o orgulho. Da humildade que foi tão falada, tão ensinada pelo nosso querido Mestre Jesus quando esteve encarnado no nosso planeta. E foi falada, foi ensinada e exemplificada por Jesus. Porque Jesus não só trouxe o ensinamento, a boa nova, mas também ele exemplificou no curto período de tempo que ele esteve encarnado no nosso planeta. O Espírito diz, continuando, que não fez nenhum progresso, certamente porque sua situação é sempre penosa, ele está sempre em sofrimento, mas a maneira como ele descreve o orgulho e lastima, se arrepende das suas consequências, porque sofre o resultado desse seu orgulho, né? Se arrepende porque sofre, não porque reflete, porque meditou em relação ao orgulho, porque reconhece os seus erros. Incontestavelmente já um progresso, porque quando estava vivo, um pouco depois de sua morte, certamente não pôde raciocinar assim. Ele compreende o mal e isto já é alguma coisa. A coragem e a vontade de evitá-lo virão em seguida. E ele diz, o Espírito diz, ela, né, a Lisbeth, que tem medo, não tem coragem, não tem vontade, porque ainda não reconhece os erros cometidos. Não reconhece que esse sofrimento ele é resultado dos erros causados pelas paixões desenfreadas, pelas paixões desequilibradas, né, que ela vivenciou. Aqui no livro Expiações do Amor Único de Deus, volume 1, que é da coleção de Antônio de Aquino, e que nos foi trazida através do médium Seu Altivo Panfiro, né, Antônio de Aquino Espírito, na lição 20, expiação e estímulo de Deus ao progresso, Antônio de Aquino nos fala que errar, arrepender-se, expiar, temas da mais alta importância e que a doutrina espírita traz à luz de forma clara e objetiva para todos aqueles que erram e sofrem e que se arrependem. Se o erro é consequência do estado de inferioridade, da ausência de pensamento equilibrado e organização mental sadia, o arrependimento é, entretanto, o fruto da meditação, do despertamento, da reflexão em relação aos erros cometidos e da interiorização, ou seja, trazer para nós, para trazer para a nossa consciência, cada um de nós, para a nossa consciência, para o nosso coração, a reflexão, a consciência de que cometemos erros, causamos sofrimentos no pretérito, no passado, e hoje nós estamos sofrendo o resultado desses sofrimentos, desses erros. Mas que temos que ter coragem, vontade para reparar e nos ressarcirmos com a lei de Deus. E é só assim que nós estamos progredindo e evoluindo como espíritos imortais. Então, Antônio de Aquino fala, se o erro é consequência do estado de inferioridade, da ausência de pensamento equilibrado e organização mental sadia, o arrependimento é, entretanto, fruto da meditação do sentimento e do desejo de acertar e não errar novamente. Para aquele que se arrepender, Deus oferece a bênção da expiação. É uma ferramenta pela misericórdia do nosso querido Pai. E o que é a expiação? É sofrer as consequências, o resultado dos erros cometidos no pretérito. O indivíduo que expia, que quita o seu erro, que repara através de mais trabalho, esse deu a sua contribuição pessoal, primeiro no sentido de aprender
de ter realmente um sentimento de repulsa, de sofrimento, pelo mal que fez. Em seguida, por ele ter esse sentimento, Deus lhe oferece uma oportunidade maior, que é a possibilidade de expiar, mas somente, como fala o seu altivo num estudo, quando o espírito se encontra forte, com vontade, com conhecimento. E aí Deus fala assim, você já pode expiar, já pode sofrer as consequências dos erros do passado, para evoluir, para progredir, para dar continuidade à lei de progresso. A expiação pode, portanto, ser encarada como um estímulo de Deus para nos fazer progredir de modo acelerado. Quando o homem expia, ele sofre mais e, por sofrer mais, é comum sentir-se sozinho, como o Espírito declara para a gente na evocação. Sozinho e com medo, né? A solidão, por sua vez, produz o medo. E o medo gera o sentimento de que a pessoa não terá forças para prosseguir no processo que foi iniciado por Deus. Então, a dor, ela nos traz um estímulo, é uma ferramenta, uma alavanca que Deus nos dá pela sua misericórdia, que nos auxilia, nos regenera, né? Nos faz evoluir como espíritos imortais. Então, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso estudo. Eu também aconselho que vocês deem uma lida, que não deu tempo, nosso tempo é curto, no livro do nosso querido André Luiz, Nosso Lar, no capítulo 29, que André Luiz descreve a visão, o sofrimento de Francisco, que é também um exemplo da dor, do sofrimento que Francisco tem, que Francisco passa no mundo espiritual, mas por mérito dos seus pais, pela intercessão dos seus pais, ele chega até o nosso lar e é atendido nas câmaras de retificação e está sendo tratado nas câmaras de retificação, mas é um grande exemplo também de dor, de sofrimento causado pelos seus erros do passado e pela sua ligação às paixões da matéria, que, como o guia do médium nos fala nesse estudo, a gente tem que ter uma grande atenção e é uma grande oportunidade para nos prevenirmos desses erros, para não passarmos dores e sofrimentos também, quando desencarnarmos. Então, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Vamos fazer a nossa prece final, dizendo a Jesus, a Deus Pai de infinita bondade e misericórdia, quanto estamos agradecidos pela oportunidade que nos foi dada pelo estudo de hoje, desse livro que tanto nos ajuda, nos orienta, nos traz os exemplos, nos previne que é o céu e o inferno. Agradecemos ao patrono da nossa casa, esse querido irmão, esse espírito que conhece profundamente a alma humana, o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo, e tanto nos ajuda, nos esclarece, nos dá força, nos dá coragem, determinação para continuarmos a nossa caminhada aí de espíritos imortais rumo à evolução. E agradecemos a Jesus, pedindo a sua proteção, a permissão e, sobretudo, ao nosso Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, para encerrarmos o nosso estudo acerca do livro Céu e Inferno, mas pedindo sempre a Jesus que continue nos amparando, conduzindo o nosso planeta, nos protegendo, porque muito precisamos de Ti, querido Mestre. Que assim seja, graças a Deus.